gente! Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo sobre palavra e Deus tocou no meu coração para eu continuar falando sobre provações. Então eu vou trazer aqui 5 benefícios que as provações trazem para a nossa vida e está imperdível. E eu vou trazer depois essa semana ainda ou na próxima semana mais 5 benefícios que as provações trazem. Então hoje serão 5 e depois eu vou fazer um vídeo com mais 5, no total serão 10, tá bom? Se você gostar, compartilha, se inscreve no canal, deixa um like para ajudar a gente, um joinha, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra. Lembrando que o intuito aqui não é obter inscritos ou views, não é obter essas coisas, tá bom? É só mesmo para passar a palavra de Deus através da internet. Que Deus abençoe vocês. Vamos lá. Número 1. As provações desenvolvem a nossa perseverança. Aí eu quero ler com vocês em Tiago 1 e 2, que diz assim: sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Também quero ler com vocês em Romanos 5 e 3, que diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gente, a prova, ela traz benefício porque ela nos faz desenvolver, né? Como eu já tinha falado no outro vídeo. E a gente aprende e se descobre dentro de uma prova. Quando a gente faz a escolha certa de entregar a nossa vida nos pés do Senhor e buscar a resposta de Deus, buscar a direção de Deus para nós sairmos dessa prova, para a gente tomar um rumo novo nas nossas vidas, a gente aprende a romper os nossos limites através da nossa fé, né? Porque a gente que limita a nossa vida, a gente limita os nossos pensamentos, eles bloqueiam a nossa caminhada muitas vezes, porque vem os pensamentos de que a gente não vai conseguir atravessar essa provação e a gente acredita nisso, isso desce no nosso coração, né? Isso é uma seta do inimigo e a gente acata essa seta que ele manda na nossa cabeça, porque a gente está mais propício a acreditar no mal, por mais que seja mal, parece que a gente está mais propício a acreditar no mal, né? Do que no bem, do que no bom, do que vem de Deus. Muitas vezes a nossa mente então passa a acreditar que a gente não vai conseguir e a gente aí se limita de caminhar. A gente se bloqueia e aí a gente fica parado no mesmo lugar, na mesma prova por muitos anos, por muito tempo, muitas vezes, né? Mas aí quando a gente faz a escolha certa e a gente começa então a mergulhar na presença de Deus e dar ouvido à voz do Espírito Santo, a gente passa a descobrir que a gente pode romper esse limite, que é a gente que limita isso. A gente então começa a atravessar essa prova, a gente vence essa prova, e aí quando vem outra prova pior ainda, porque quando a gente passa uma, vem outra pior, né, com o passar do tempo, a gente passa a lembrar, né, e aí a gente rompe e passa a romper os nossos limites cada vez mais, a gente vai mergulhando e vai se descobrindo. Mas é claro que isso é um tempo, não é da noite para o dia, não é em uma semana que você vai descobrir isso daí. É uma coisa que a gente vai descobrindo ao longo da nossa vida, a gente nunca para de aprender isso, na verdade, né, porque a gente é imperfeito, né. Aí vamos lá para o número 2. As provações, elas nos levam a ter intimidade com Deus e a conhecê-lo. Aí eu quero ler com vocês aqui em Oséias 6 e 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Quero ler também em João 8, 31 e 32, que diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A prova, gente, também, quando a gente faz a escolha certa, né, a gente passa, obviamente, a buscar mais a Deus. Parece que quanto mais difícil a prova, mais a gente busca. Quanto mais dificuldade, mais a gente se propõe, né, porque a gente sabe que a nossa saída só está em Deus. Se a gente não buscar, a gente não vai sair do lugar que a gente está, né? E aí a gente começa então a se aproximar mais de Deus e a conhecer mais do seu amor, do seu poder, né? E aí a gente passa a ter um relacionamento de intimidade com Deus E Jesus é essa verdade.
E se a gente passa a conhecer essa verdade que é Jesus, a gente automaticamente começa a se encontrar em liberdade. Por exemplo, vamos supor que você aceitou Jesus, você é recente na igreja, você começa a buscar, né, com toda a ansiedade a presença de Deus, vem as primeiras dificuldades e você lembra que você, por exemplo, fumava, né, tinha um vício de fumar. Aí você começa a buscar a presença do Senhor e você começa a mergulhar, você vai atravessando essa prova e você busca com toda a ansiedade. Quando você perceber, aquilo já começa a te dar nojo, você já não quer mais. É assim, sabe, que acontece, não é? E parece que se você falar, hoje eu vou parar, parece que é aí que você não consegue. Mas aí quando você mergulha na presença de Deus, esquecendo dos seus defeitos, só entregando na mão de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, Ele faz mesmo. E aí você não percebe que você já deixou de fazer aquilo que você fazia, né? Então, assim, é um assunto muito amplo, sabe, pra gente se falar. Vamos lá pro 3. As provas também aumentam a nossa fé. E aí eu quero ler aqui para vocês em Provérbios 17:3. E eu quero que vocês guardem uma palavrinha aí que me chamou muita atenção, que é crisol. Eu não sei se fala crisol ou crisol. Diz assim, ó: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Eu fiquei pensando, né? Por que essa comparação? O crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. E aí despertou minha curiosidade. Mas antes eu quero ler também em Hebreus 11:1, que é o significado da fé, né? Que diz assim, ó: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí eu fui procurar também o significado da palavra crisol ou crisol, que eu não sei como pronuncia. Aí no dicionário eu encontrei que fala assim, ó: é um recipiente utilizado para experiências químicas em que você tem que misturar ou fundir substâncias ou metais. Fiquei sem entender do mesmo jeito, né? Aí eu fui ver por metáfora, né? Como que significa por metáfora. E diz que o crisol significa um lugar ou uma circunstância apropriada, aí sim, ó, para evidenciar as melhores qualidades de algo ou de alguém. Aí eu pude entender que se o crisol é um instrumento, então, para fundir e evidenciar a prata, né, deixá-la mais bonita, né, polida, coisa e tal, e o forno é um instrumento para refinar o ouro no fogo, as provas, então, elas são um instrumento de Deus para forjar o nosso caráter cristão e o nosso coração e também para evidenciar as nossas qualidades. Sendo assim, a gente tem como resultado o aumento da nossa fé, porque a cada superação, o nosso coração se torna mais resistente, né? É como se fosse calejando, né? Pois já tivemos prova de que ainda que demore, Deus age na hora certa e cada provação vencida, aprendemos a ter esperança naquilo que ainda não vemos, e isso é exercer a nossa fé. Eu também quero falar algo para vocês sobre a fé, que eu estava meditando nisso e veio no meu coração e eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado. Vamos fazer uma comparação aqui. A nossa fé, a gente pode falar que ela é como se fosse um músculo espiritual, né? Porque o músculo do ser humano, para você ter força, você tem que malhar ele. Tem gente que toma um anabolizante, por exemplo, né? Aí você vai ver lá, o cara fica às vezes, ou a mulher, né, fica marombado, fica grande, músculo desse tamanho, e quando vai pegar alguma coisa não tem força nenhuma, não adianta de nada. É como se fosse um fogo de palha, né? Só volume. Pensa que aí não é nada. Mas quando o cara vai lá com toda a humildade, ou a mulher vai lá e malha, né? Leva um tempo, né? Leva anos, às vezes. Você vai vendo que a pessoa vai mudando aos poucos, mas vai ficando forte de verdade. Não vai pegando atalho para chegar naquela força que ela quer obter. E assim é a nossa fé, é um músculo espiritual que conforme você vai exercitando, você vai se fortalecendo e isso vai levando você a crescer de verdade, crescer na presença de Deus, crescer para baixo, né, que a gente fala, crescer na raiz, onde não aparece, né? Mas Deus sabe que aí, lá dentro do nosso coração, a nossa fé está aumentando, né? Então é uma coisa bem interessante de se meditar.
Aí vamos lá para o 4 agora. Provações nos tornam cada vez mais dependentes, porém mais fortes. Provações nos tornam cada dia mais dependentes de Deus, porém mais fortes. Aí eu vou ler para vocês 2 Coríntios 12, 9 e 10, que diz assim: Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que eu estou forte. E aí a gente começa a perceber que as provações, elas nos aproximam tanto de Deus, e cada dia mais a gente vai reconhecendo a nossa pequenez diante de Deus, as nossas fraquezas, e a gente entende que se a gente não fosse fraco, se a gente não fosse pequeno, a gente não buscaria, né? Se a gente não precisasse, o ser humano é tão inexplicável que a gente, mesmo sendo criado por Deus, se Deus tivesse dado força e poder na nossa mão, assim, para superar tudo, a gente não ia buscar a presença dele, né? A gente ia virar as costas para ele, porque a gente tem a maldade no nosso coração, infelizmente, né? Então é por isso que a gente deve se gloriar nas nossas fraquezas, ainda que a gente é falho, né? Não aceitar as suas fraquezas. Aceitar é diferente. Eu sou fraco, não vou melhorar. Deus sabe que eu sou fraco mesmo. Não, mas é você reconhecer que você é fraco e usar isso para buscar a Deus, usar isso para te levar mais perto de Deus, né? É esse ponto de vista que a gente deve ter. Aí vamos lá para o último desse vídeo, número 5. Provações nos revelam muito sobre nós mesmos. Isso é um assunto muito amplo que eu quero que vocês meditem. Eu vou citar um ponto de vista aqui, mas se vocês tiverem outros pontos de vista sobre o que eu falei em cada um desses benefícios, vocês podem comentar aqui, até me dar sugestões, porque aí eu posso fazer um próximo vídeo falando mais sobre esse assunto, tá? Vamos ler aqui. 2 Timóteo 2:15 diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por que eu escolhi esse versículo para falar sobre que a aprovação nos revela sobre nós mesmos, né? O servo de Deus, o obreiro que chegou no ápice da sua intimidade com Deus, que aí agora ele já está aprovado por Deus, já está com seu ministério lá em cima, já está aí manejando a palavra da verdade, ensinando outras pessoas, e não tendo, o mais importante, não tendo do que se envergonhar, a sua vida já tem sido uma pregação. Antes de tudo isso, ele já tem passado pelo processo que aí nós estamos começando a passar ainda, né? Eu e você que não temos ainda o nosso tal ministério assim, né? Alto e elevado, não pregamos a palavra entre as nações e coisa e tal, né? A gente começa a aprender que todo mundo tem que passar por esse processo. Qual é esse processo? O processo, eu acho que a parte mais difícil é o processo que você tem que reconhecer que você não é nada. Tipo assim, não se achar, sabe? Você tem que reconhecer diante de Deus que você é fraco, que você é falho, os seus defeitos, as suas fraquezas. E aí você se tornar realmente, verdadeiramente dependente de Deus. Então, para o servo de Deus aprovado ali, ó, que fala na palavra, ele não chegou assim, ó, da noite para o dia. Houve um processo para ele chegar e falar: hoje eu não tenho do que me envergonhar, hoje eu posso manejar bem a palavra de Deus, claro que com a sabedoria que vem de Deus, não dele. Antes disso, ele passou por um processo, tem que passar por um processo. Então, muita gente vê esse versículo e fala: meu Deus, eu não posso ser obreiro, porque eu tenho do que me envergonhar, eu não sei a palavra direito. Na verdade, é uma coisa que você nunca vai parar de aprender. Cada dia você vai melhorando. E todo mundo, todos os obreiros e pastores e até pessoas aí que têm renome, pastores famosos, cantores, todos nós temos que passar por um processo que começa muito cedo. Que é esse processo que tem pessoas que têm a facilidade de reconhecer os seus erros, mas tem muitas pessoas que têm o orgulho
muito forte, que é difícil de quebrantar esse orgulho, né? E aí Deus manda as provações para isso, para nos quebrar. É esse sentido que a gente tem que pedir para Deus nos quebrar, não nos quebrar, nos matar espiritualmente, mas nos quebrantar, essa é a palavra certa. Então eu deixo para vocês esses 5 benefícios que as provações trazem, e ainda essa semana eu vou fazer mais 5 benefícios, tá? Então deixem nos comentários, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração e que essa palavra tenha edificado a sua vida, pois esse é o intuito desse vídeo. Que Deus abençoe vocês grandemente, lembrando que vocês podem me seguir também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que eu vou estar deixando aqui tudo explicadinho na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo, paz do Senhor, Deus abençoe.